Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a tua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem ganhar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrarás. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Bom dia. Eu estou com esse louvor desde ontem na minha mente. O Espírito Santo me fez lembrar. É um louvor bem antigo, quem conhece é Diante do Trono, né? Ainda existe uma cruz. Eu vou fazer a leitura aqui no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, alguns versos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa palavra, Jesus, um pouco antes, ele anunciou a sua morte e ressurreição aos seus discípulos. Pedro ainda questiona, né? Ele fala: repreende, longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Ele até repreende, né, Pedro, que ele foi usado por Satanás, porque o propósito de Jesus era esse: ele veio para morrer e através da morte e a sua ressurreição nós pudéssemos ter vida eterna. E por vezes nós queremos assim ser discípulos, falamos: nossa, eu sou discípulo de Jesus. A Bíblia diz que nós faríamos obras maiores até as que Jesus fazia. Imagine tantos milagres que ele fez. E essa parte às vezes nós queremos, né? Falar: Jesus disse que eu vou fazer milagres maiores do que até mesmo ele fez. Mas ser discípulo também é carregar a sua cruz. E essa parte que Jesus fala, que se algum homem quiser vir após mim, trilhar os caminhos que ele trilhou, nós também vamos ter que tomar a nossa cruz.
Nossa, o sacrifício não foi o suficiente? Sim, foi o suficiente. Mas a gente tem que, para trilhar os caminhos do Senhor, nós temos que negar a nós mesmos para fazer a vontade do Pai. Por vezes os nossos planos, a gente faz nossos planos, né? Tá tudo organizadinho ali, quem costuma fazer planejamento. E muitas vezes, Deus, por nos amar, Ele nos mostra, esse não é o caminho. Ele rasga os nossos sonhos. Tem um livro que fala, né? O Deus que destrói sonhos, ele é mau? Não, porque ele sabe o que é bom para nós. E ele tem um plano, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. Pensamentos de paz e não de causar dano. E é isso, é negar nós mesmos. Deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Não dar um passo, senão antes ter a confirmação do Senhor. Esse é o caminho que eu tenho que seguir. É assim que o Senhor queria que eu fizesse. Às vezes a gente deixar o nosso orgulho e nos humilhar, pedir perdão para agradar ao Pai. Mesmo que isso nos destrua por dentro, nosso ego, nosso eu, nosso orgulho. Porque essa é a vontade do Senhor. Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus e veio e se entregou. Mesmo quando ele estava angustiado ali no Getsemane, chegou a suar gotas de sangue que caiu na terra. Se sentiu sozinho, porque pediu para os discípulos vigiar com ele. E por 3 vezes ele voltou, eles estavam dormindo. Quem somos nós? Meros mortais, né? Eu costumo brincar assim. Então, se a gente quer ser discípulo, nós temos que estar preparados para negar nós mesmos e também carregar nossa cruz. Qual é a sua cruz? Qual é a sua cruz? Negar a si mesmo. Não se preocupar em juntar tesouros aqui na terra. Temos que trabalhar, temos que nos sustentar, temos. Mas Jeová Jireh é o Deus provedor. Mas a gente vai trabalhar. O Senhor preparou uma porta, dê o seu melhor. Faça com excelência. Mas lembrando que o nosso foco não é aqui. Jesus está às portas. Aleluia. Não dá tempo mais para a gente brincar de ser cristão. Brincar de ser eu sou de Jesus. Não dá tempo. O que eu temo é ouvir naquele dia, eu não te conheço. Ah, Senhor, eu fiz tanta coisa, expulsei demônios. Eu não te conheço. Por quê? O relacionamento. Você teve relacionamento comigo? Você fez a minha vontade? Aquele me ama, obedece meus mandamentos. É aquele que faz a minha vontade. Qual é a vontade de Deus? Está tudo aqui, na palavra. Está aqui na palavra. Ele se revela através da palavra. Jesus é a palavra que se tornou carne e veio até nós. Então, ele questiona aqui, que dará o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Por vezes eu me pego, sabe, preocupada, pensando, eu tenho que fazer isso, eu quero fazer aquilo. E a gente começa a se angustiar, porque a nossa força não é o suficiente. A gente tem que confiar em Deus. A gente faz a nossa parte e confia no Senhor, porque Ele vai suprir as nossas necessidades. E negar nós mesmos não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. A gente despir do velho homem, de mim mesmo, das minhas vontades. Minha vontade é revidar, às vezes, alguma picuinha. Às vezes minha vontade é simplesmente ficar ali quietinha. Mas Deus mandou fazer tal coisa, então tem que fazer. Uma vontade não, me arrastando, mas eu vou lá e vou fazer. Porque é a vontade dele. Se o próprio Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai, ele fala que ele veio. Por vezes ele fala, eu não vim fazer minha vontade, senão a vontade do meu Pai. Ele é o nosso exemplo, o maior exemplo. Então, nós temos que fazer a vontade do Pai. No final aqui,
ai, eu vou só carregar minha cruz. Não, a nossa recompensa vem de Deus. Vai doer, por vezes a gente vai chorar, se espernear para fazer a nossa vontade, mas nós temos que nos arrepender e trilhar o caminho que Jesus trilhou, fazer a vontade do Pai. Por mais que a gente erre, tem vezes que a gente erra, né? A gente vai, por momentos, Deus não faz assim, aí você vai e faz. Volta lá, se humilha, ajoelha, Senhor, me perdoa, eu não devia ter agido assim, eu tenho que melhorar, me perdoa, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas faça a tua vontade na minha vida, faça a tua vontade, porque a tua vontade é melhor. Eu não conheço o futuro, mas Deus conhece, Ele é o Pai da eternidade, Ele não é limitado ao tempo, Ele sabe lá na frente, se Ele me der alguma coisa aqui que eu peço muito, Ele sabe o que vai acontecer comigo, Ele não se preocupa, não que Ele não se importa, Ele se importa, mas Ele prioriza a salvação da nossa alma. Por quê? Porque a nossa pátria não é aqui, isso aqui é uma breve vida. O sábio Salomão dizia, tudo é vaidade, passa rápido, tudo é vaidade, aqui debaixo do sol, nessa terra. Jesus, Ele vai vir e Ele vai nos recompensar. Aqui no verso 27, a promessa do Senhor Jesus, antes até de se entregar por amor a nós, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Ele vai nos recompensar. O que Ele vai nos recompensar? Tem gente que fica, como vai ser? Gente, só por estar com Ele, só por estar com Ele na eternidade. Não vai ter dor, não vai ter luto, não vai ter fome, não vai ter injustiça. A palavra dele diz, Ele é um Deus justo. Não vai ter nada disso. A gente não vai ver crianças sendo abusadas, a gente não vai ver idosos sendo maltratados pelos seus filhos que criaram com tanto amor. E a gente vai estar ao lado de Jesus, aquele que se entregou por amor a nós, o Filho obediente. Então, que sejamos filhos obedientes, assim como Jesus foi. Não somente querer o dono da bênção, não somente querer fazer os milagres que Jesus fez, não somente querer os milagres, o que Ele pode nos dar. Por isso não, por amor a Ele. Por vezes eu servi ao Senhor pelas bênçãos, e eu não vivia. Eu cheguei no momento de... Hoje eu entendo. Quem me dera, eu não suportaria o que já passou, mas o que já falou eu vivi. Vivo hoje. Eu conhecia Ele de ouvir falar. E às vezes Ele permite que a gente passe por tanta situação para Ele se mostrar Deus na nossa vida, para a gente ter experiências com Ele, para Ele mostrar que Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que te vê no deserto, quando você pensa que acabou, mas Ele vem com a sua voz suave e te mostra, não está perdido, eu te vejo, Deus te vê. Por mais que o inimigo às vezes tenta lançar na sua mente, Ele não te vê, o que você está fazendo? Repreenda essa voz, se você ouvir. Deus te vê sozinho no seu quarto, quando você está chorando no banheiro, quando você quer dar um material para o seu filho e você não tem. Deus te vê. E Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Não adianta espernear. Aceita e reconheça Ele. Reconheça Ele na sua vida. Reconheça a vontade dEle. Mesmo que você não entenda. Grave isso. Mesmo que você não entenda. Lembra, Ele é um pai. Uma mãe é um pai daqui. Pode desejar um mal para o seu filho. Sei que tem muitas pessoas, mas
falo, pais normais desejariam mal para o seu filho? Porventura, se ele pedisse, se a minha filha me pedir, mãe, mamãe, eu quero pão, eu vou lá e pego pedra e vou dar para ela. E eu sou ruim. A Bíblia diz, o pecado entrou na humanidade. E eu não dou pedra para minha filha. Agora imagina Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, que Ele enviou seu único filho para morrer por amor a nós. Ele não vai nos dar coisa ruim. Por mais que a gente pense agora, mas eu queria sim, eu queria isso. Ele não vai dar. Se Ele não deu, é porque Ele sabe que não vai ser bom pra gente. Amém? E lembre-se, aceite a vontade dele na sua vida. A soberania dele é difícil de aceitar. Eu sei. Eu sei. Eu falo de mim mesmo. Eu falava muito, mas viver. Aceita a soberania dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Confie. Confie. Se renda à vontade dele nessa manhã. E lembra, se você quer ser discípulo, você vai sim realizar obras até maiores do que as de Jesus. Está chegando o tempo em que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão. E não se esqueça, ainda existe uma cruz que a gente precisa carregar. Meditem na letra desse louvor, tá bom? Diante do trono onde existe uma cruz. Carrega a sua cruz com amor. Quando você estiver carregando, é onde está refletindo. E eu lembrei de Jesus no Getsemane. Se ele tivesse desistido, o que seria de mim, o que seria de você? Eu não posso desistir, você não pode desistir. Prega o Evangelho, em tempo e fora de tempo, porque Jesus está às portas. A gente vai deixar que o sacrifício dele foi em vão? Tem muitas pessoas que ainda não conhecem de perto. Ah, mas, nossa, tem tanta igreja em cada esquina. Tem. Mas essas pessoas precisam conhecer o Evangelho puro. O Evangelho que salva, que cura. A palavra é que salva, que restaura e transforma. Eles precisam conhecer Jesus de perto. Como que eles vão conhecer Jesus de perto? Você pregando a palavra, você vivendo a palavra, eles olhando para você e despertando a curiosidade neles. Eu quero conhecer esse Jesus. Amém? Tenham um bom dia. Deus abençoe vocês.